Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Graça e paz, amados irmãos. A paz do Senhor a todos que escutam esta mensagem. Nós queremos a salvação, nós queremos a vida eterna. Nós que cremos no Filho de Deus, já temos a vida eterna e abundante. Já temos a nossa Páscoa, que é Cristo Jesus. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa salvação. Páscoa tem a ver com salvação. O texto principal desta pregação está em Lucas 22, versículos 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lembro aos irmãos que já conhecem a palavra que nós escutamos as pregações para sedimentar a palavra, para que tudo aquilo que nós aprendemos agora se firme no fundo de nossas almas. As longas pregações são uma oportunidade maravilhosa de contemplarmos a palavra do nosso Deus e, portanto, é um gesto de adoração. E também é uma forma mais detalhada para que todos nós recebamos em algum ponto da pregação mais esclarecimento do Espírito Santo. De onde vem a Páscoa? A palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem, travessia, e no nosso contexto é passar por cima da morte, atravessar a morte, mas não ficar na morte. A primeira Páscoa aconteceu quando os israelitas, há séculos escravos no Egito, foram libertos das mãos do faraó. O Senhor Deus enviou pragas e, por último, determinou que todos os primogênitos morreriam, a menos que se atendesse à vontade do Senhor. Leiam Êxodo 12. Naquela noite, o anjo do Senhor entrou nas casas, matando os primogênitos daqueles que não fizeram a vontade do Senhor. Cada família tinha que tomar um cordeiro sem mácula, sacrificá-lo, pegar o seu sangue e pintar a ombreira e a verga das portas de suas casas. Naquela noite assaram e comeram o cordeiro. O acompanhamento eram pães ázimos e ervas amargas. Êxodo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Assim fizeram os israelitas e foram libertos das mãos do faraó após séculos de escravidão. Observe que quando o anjo do Senhor veio cumprir a ordem de matar os primogênitos, ele não podia passar através do sangue do cordeiro pascal. As portas que estavam pintadas com o sangue prefiguravam a presença de Cristo, que foi pendurado no madeiro, derramou o seu sangue e venceu a morte. O Senhor instruiu os israelitas a observar a festa da Páscoa como um memorial. Isso está em Êxodo 12, versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. No Antigo Testamento, cada família sacrificava um cordeiro para o perdão de seus pecados. E era chamado Cordeiro Pascal justamente porque os seus pecados eram perdoados. Quem fazia a vontade do Senhor Deus estava perdoado e, ao morrer, não morria, passava pela morte.
Hoje nós sabemos que não precisamos mais oferecer sacrifícios de cordeiros para o perdão de nossos pecados, porque foi profetizado em Hebreus 9, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E como foi profetizado, se cumpriu. O Senhor Jesus se ofereceu uma só vez como Cordeiro perfeito para a remissão de nossos pecados. Isaías 53, versículos 1 ao 7. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, porque é o sacrifício perfeito e definitivo para perdoar os nossos pecados. Simplesmente porque o Senhor Jesus fez tudo por nós, inclusive deu a sua própria vida para que nós tenhamos vida eterna e abundante. É interessante observarmos que todos os acontecimentos registrados na Bíblia Sagrada têm uma precisão maravilhosa. Até mesmo o Senhor Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, foi crucificado justamente na sexta-feira que marca, já ao pôr do sol, o início da festa da Páscoa judaica. Era comum uma pessoa crucificada permanecer na cruz apodrecendo, sendo devorada pelos pássaros, para servir de exemplo. Mas naquele dia, depois do pôr do sol, iniciava-se a festa da Páscoa judaica, e não era agradável ter um morto na cruz justamente nos dias de festa. Por isso também foi permitido que sepultassem o Senhor Jesus. Que precisão! Tudo estava previsto no plano do Senhor Deus. Até mesmo a morte do Senhor Jesus, sendo ele o Cordeiro de Deus, só poderia morrer numa Páscoa. E é por isso mesmo que o Senhor Jesus, antes de morrer, estabeleceu o memorial da ceia do Senhor, porque agora ele é a nossa Páscoa. João 1, versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 10, versículos 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por este motivo, para nós não há mais sacrifícios. O Senhor Jesus passou a ser a nossa Páscoa, a nossa salvação, que é sempre lembrada, que é sempre celebrada através da ceia do Senhor. Um memorial instituído pelo nosso Senhor até que Ele volte. Lucas 22, versículos 8 ao 20.
Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre te diz: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali fazei preparativos. E indo eles, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É um novo testamento no sangue do Senhor Jesus, ou seja, somente os que reconhecem o sacrifício, o que o Senhor Deus fez por nós, são salvos. Somente a noiva reconhece o noivo, por isso ama o noivo. Somente as ovelhas de Cristo reconhecem a Cristo, por isso amam a Cristo e seguem a Cristo. A ceia do Senhor foi estabelecida em memória do Senhor Jesus até que ele volte. O pão é literalmente um pedaço de pão. O vinho é literalmente um gole de vinho. Não há transubstanciação, e nós entendemos isto por vários motivos. Pelo texto que eu li, Lucas 22, de 8 a 20, está bem claro que é pão e vinho. É um memorial, um momento sagrado em que lembramos do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Sendo um memorial, serve para lembrar e anunciar a morte do Senhor Jesus, dando testemunho do que o nosso Salvador fez por nós. Através da leitura de toda a palavra e também do texto que está em João 6, versículos 51 ao 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, é uma passagem bem simples, muito simples mesmo,
em que nós sabemos que o Senhor Jesus enfatiza de tal modo a ponto de dizer que nós temos que comer a carne e beber o sangue dele. Significa que nós temos que nos alimentar diretamente das palavras do Senhor Jesus e de nenhum outro. Assim nós temos a nossa Páscoa, assim nós temos a vida eterna. Pois como está escrito em João 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O sacrifício vicário é o sacrifício substitutivo que somente o Senhor Jesus pôde realizar por nós. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 25, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Por que teve que ser assim? É uma pergunta que vem à minha mente muitas vezes, para que, pensando como um ímpio, eu pudesse esclarecer para os ímpios. Por que teve que ser assim? Não poderia o Senhor falar diretamente com o homem? Poderia, e o Senhor o fez várias vezes, iniciando por Adão e Eva. Por que teve que ser assim? Não poderia o Cristo Jesus andar nesta terra, mostrando todo o seu poder, para que todos acreditassem nele? Sim, o Senhor Jesus mostrou o seu poder. Nasceu pelo poder do Espírito Santo e esteve em carne nesta terra. Curou e ressuscitou pessoas. Profetizou, deixou-nos a sua perfeita palavra de salvação e vida eterna. Enviou o Espírito Santo que fala alto dentro de nós. Dá ordens aos anjos a nosso respeito. Todo aquele que se aproxima do Senhor Deus pelo seu próprio poder divino recebe individualmente comprovação de que ele existe. Mas não poderia o Senhor Jesus já permanecer desde a primeira vinda e manter a ordem aqui na terra? Não, porque este não é o propósito do Senhor Deus. O Senhor Deus não é tirano e a opressão não gera filhos, nem mesmo obediência. Opressão só gera reação, resultados temporários. Opressão é o mesmo que pressão, é o mesmo que trabalhar com recursos materiais. A gente coloca pressão onde quer, quebra, bate, pinta, molda, mas nós somos recursos humanos. De nada adianta sofrermos opressão. Os resultados são sempre falsos e efêmeros. Opressão é quando o homem faz, comandando a todos. Inclusive os seus mais allegados só obedecem porque estão sob opressão. Mesmo quando o Senhor Jesus foi buscado para ser julgado e crucificado, entregou-se por amor de nós. Isso está em João 18, versículos 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Observe então que em toda a palavra nós vemos a ação do nosso Deus vindo por livre e espontânea vontade, por amor, para nos trazer a salvação. E até mesmo quando o Senhor Jesus poderia chamar uma legião de anjos, ele simplesmente declara para Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, tudo faz parte do plano do Senhor Deus
que nos fez do pó, nos acompanhou, nos acompanha até hoje, até o dia em que todos os seus filhos estarão consigo na vida eterna e abundante. Qual era o cálice que o Pai deu ao Filho? A obra de salvação. O sofrimento que o Senhor Jesus teve que suportar até o fim para poder trazer a nossa salvação, para nos trazer a palavra do Pai, para nos trazer liberdade e não opressão, para nos trazer amor e não condenação. Mas por que teve que ser um cálice de tanto sofrimento? Não poderia o Senhor vir com todo o seu poder e impor a ordem? Não poderia, pois se assim o fizesse, seria eternamente um povo escravo de um tirano, obedecendo apenas porque são escravos. O Senhor veio trazendo a sua palavra de amor, e sendo ele mesmo amor, por isso não revidou. Apesar de terem feito o que fizeram, morreu como um cordeiro. João 12, versículos 46 ao 48. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Muitas pessoas não percebem que esse texto foi proferido pelo Verbo de Deus, o Filho de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas. Então o Senhor Deus fez todas as coisas, fez as pessoas, e agora ele explica como funciona. Ele não quer julgar, ele só quer salvar. Agora, se aquele que fez todas as coisas nos ensina como funciona e alguém não quer receber, obviamente que este alguém não poderá existir nesta existência criada pelo Criador. É simples assim. Como então funciona a obra de salvação? Nós sabemos. Recebem a salvação aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, aqueles que concordam com o que o Filho de Deus ensinou. João 15, versículos 11 ao 15. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós somos cristãos porque concordamos com Cristo, o Filho de Deus. Concordamos com seus ensinamentos. Sabemos que temos que amar uns aos outros para podermos habitar o reino de Deus. Pois sendo Deus amor, o reino de Deus também é amor. Por isso foi um imenso sacrifício do nosso Salvador. Por isso o Senhor Jesus veio não para condenar, mas para salvar. Por isso se deixou levar como um cordeiro. Porque os salvos subirão não por imposição ou tirania, mas porque deixaram o amor de Deus entrar em suas almas. João 1, versículos 10 ao 13. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que então o Senhor Deus nos amou tanto assim? Porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, para ser seus filhos. Observe que o Senhor Jesus é o Verbo de Deus. Tudo foi feito por Ele, através dele e para Ele.
Todas as coisas e pessoas foram feitas por ele. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. O Senhor Jesus criou as coisas e as pessoas. Tudo está subordinado a ele. Tudo é conforme a sua vontade. Ele, sendo força, teve força e poder para criar todas as coisas. Mas ele é pessoa também. Então, sendo o Verbo, sendo um com o Pai, dele mesmo vêm as almas, as pessoas. Pois nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Não tem coisa melhor. Ser filho de Deus, porque somos a imagem e semelhança do Verbo, do Filho unigênito, aquele que sempre esteve com o Senhor Deus. É simples assim. Romanos 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não há melhor notícia do que esta. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Antigo Testamento, um sacerdote entrava anualmente na última sala do tabernáculo, o lugar santo dos santos, para o perdão dos pecados do povo. Mas Cristo cumpriu a vontade do Pai, sendo o sacrifício suficiente para o perdão de todos os nossos pecados, pois entrou em santuário feito não por mãos de homens, mas no santuário celestial, para comparecer por nós perante a face de Deus. Por isso não temos mais sacrifícios, por isso não temos mais templos, por isso não temos nenhum outro intercessor. Por isso Cristo é o nosso eterno e sumo sacerdote, o nosso único e suficiente Salvador. Amados irmãos, vocês são meus irmãos em Cristo, porque receberam algo do Senhor, a começar pelo Espírito Santo, que testifica que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. Hebreus 12, versículos 1 ao 4 diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Tão grande nuvens de testemunhas, diz a palavra, e eis aqui, amados irmãos, mais uma testemunha. Este irmão foi visitado por um anjo do Senhor Jesus, um testemunho que eu dou rapidamente nas minhas pregações, porque não posso fazer questão que um irmão acredite ou deixe de acreditar. Mas um anjo do Senhor me visitou há 3 anos atrás. Aquele anjo permaneceu mais ou menos 1 minuto e ele me visitou em carne. Aquele anjo veio para corrigir o meu comportamento, porque eu estava em pecado. Os meus pensamentos estavam obcecados pelo mundo, querendo conquistar o mundo, e a palavra diz assim: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, eu sei que o testemunho, para quem nunca escutou, é muito rápido,
E parece até ridículo. Se uma pessoa foi visitada por um anjo, ela deveria estar pulando. Deveria estar gravando áudios e mais áudios sobre isso, mas não. Eu digo para vocês, eu não fundo uma seita, não tiro, nem adiciono nada na palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. E aquele anjo veio justamente para me dizer isso, que eu estava me afastando da palavra, porque a minha mente estava voltada para o mundo. Quando então, depois da visita daquele anjo, eu passei anos sofrendo, e até hoje, muitas vezes eu sofro, eu fico sem chão, por finalmente compreender que este mundo não é o mundo definitivo, que este mundo foi um mundo de ilusões, que o Senhor Deus está zeloso, olhando cada um de nós, Ele e muitos anjos. Inclusive, amados, vocês sabem, o Satanás e os demônios estão rugindo como um leão à sua volta. Por isso importa-nos não amar o mundo, mas amar o nosso Deus. Amar tanto a ponto de adorá-lo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a salvação em Cristo Jesus não é por força, não é por opressão, não é por tirania. É simplesmente através do amor do nosso Deus, porque Deus é amor. É reino de amor. E só ouvem a voz do nosso Deus aqueles que se assemelham ao nosso Deus, aqueles que dentro de si sentem compaixão, aqueles que aceitam o Senhor Jesus, não pela lógica, não pelo estudo de teologia, não pela mecânica, se bem que pela mecânica a gente vê muita coisa maravilhosa acontecendo na Bíblia. A sua palavra é toda interligada, é inteligente, mas nós aceitamos esse Deus não por isso. Aceitamos porque o Espírito Santo veio, habita dentro de nós e testifica que este amor maravilhoso existe. E eu, conforme a palavra diz, eu sou mais uma testemunha, uma nuvem tão grande de testemunhas. Eu vos digo, ainda que não acreditem, 3 anos atrás desceu um anjo, veio me corrigir, apareceu em carne. E nos olhos daquele anjo eu vi um amor que não tem na face da terra. Amados, o amor do nosso Deus. O Senhor diz que nós seremos como anjos, nós teremos corpos perfeitos, glorificados, e viveremos esse amor a todo momento, eternamente. Inclusive a promessa diz que não haverá noite, não precisaremos dormir, é vida eterna e abundante. E isso vocês já sabem. Vocês já sabem que nós somos cristãos porque concordamos com Cristo, Filho de Deus. Sabemos que para herdar o reino de Deus, temos que concordar que é reino de amor. E num reino de amor tem que existir somente os filhos de Deus. Deus sendo amor, tem que existir lá somente os filhos do amor. Por isso o nosso Deus também é conhecido como o Pai das Luzes. Exatamente por esse motivo, foi imenso o sacrifício do nosso Salvador, porque ele teve que vir não para condenar, mas para salvar. Não para trazer opressão, mas para trazer salvação. Por isso, se deixou levar como um cordeiro, porque os salvos subirão não por imposição ou tirania, mas porque deixaram o amor de Deus entrar em suas almas. O Senhor Deus sendo amor, os seus filhos têm que ser amor também. Somente aqueles que receberam a Deus, receberam o amor, têm amor dentro de si e por isso podem habitar no reino de Deus, que é reino de amor. Simples assim. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós entendemos porque Cristo é a nossa Páscoa, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Este texto está dizendo que o Senhor Jesus é perfeito, sem defeito, sem mácula, é o amor perfeito do nosso Deus que desceu, e todo aquele que aceita esse amor é resgatado para o reino de Deus, que é amor. Amados, nossa Páscoa é Cristo.
E diante de tudo que estamos presenciando, o Senhor nos diz: não temas. Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus não foi pegar chaves com ninguém, ele tem as chaves, sempre teve. Ele é aquele que é, foi e sempre será. Ele é um com o Pai. A palavra diz para nós: não temam, porque a nossa Páscoa é Cristo Jesus. Não são promessas desse mundo, amados irmãos. Os textos bíblicos são tão claros e eu vi a necessidade de recordarmos essas passagens. Não são promessas do mundo que não pode cumprir, mas a promessa feita pelo próprio Senhor. Nós nunca cansamos de ouvir Apocalipse 22, versículos 1 ao 14. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glorioso é o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, aleluia, glórias ao nosso Deus. Amados irmãos, uma feliz Páscoa em todos os dias de vossas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, talvez vocês tenham percebido, esta pregação eu fiz com muita dificuldade, porque eu estou enfrentando muitos problemas. Eu não sei até quando o Senhor Deus vai permitir, mas agora então que nós sabemos da verdade, nós queremos mais e mais e mais. Mas enfim, amados, eu procurei me ater a preciosos textos, que se nós lemos e relemos, nós entronizamos, colocamos em nossas almas o que é a salvação, o que é o nosso Cordeiro Pascal,
quem é o nosso Salvador e o que nós recebemos. Nós recebemos amor eterno, o amor mais puro e verdadeiro que existe. É muito comum, e nós sabemos que é assim, nós carregarmos ainda aquela sensação técnica da coisa. É muito comum nós lermos a Bíblia, nós sabemos que é amor, e termos assim dentro de nós, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quem é cristão faz, realmente faz por amor e sente amor. Eu já vi isso em muitos irmãos, sente amor pelo outro. Muitas vezes não consegue nem explicar para o outro, eu já vi isso. Eu já vi irmão olhando para o outro sem conseguir ajudar o outro e com um olhar de ternura que só olhando de longe assim, num cantinho, e nem sabia que eu o observava. O verdadeiro amor já está em nós que cremos no Senhor Jesus, na pessoa do nosso Salvador. Nós que sabemos que Ele é o nosso Salvador, por tudo que Ele fez por nós, ainda que não saibamos em nossas almas tão profundamente quanto saberemos lá na glória. Mas nós sabemos que Ele entregou a sua própria vida. Foi preço de sangue, e sangue divino, porque Ele tendo tudo, Ele sendo quem é, por um momento na eternidade, Ele largou tudo por amor de nós, tudo, desceu. Esse é o Senhor Jesus, nosso Salvador. É simples assim, e eu enfrentei muitas dificuldades nessa gravação. Cachorro latindo agora de madrugada, 1h e 1h30 da madruga. E durante a semana, muitos problemas e tudo. Tem um irmão amado meu da minha família que disse, olha, tudo isso está acontecendo nesse mundo. É um maligno interpondo. Então é laço armado contra a gente, é a nossa energia diminuindo. É uma batalha imensa, irmãos, uma batalha imensa. E isso tudo, as profecias se cumprindo, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? E a palavra diz para a gente regozijar, para nós sentirmos, nós que temos a salvação em Cristo, essa é a verdadeira Páscoa. Nós sabemos que não tem morte, nós passamos direto pela morte. Ou seja, passamos por cima, de lado, ao largo, enfim, a gente não fica na morte. A palavra diz, não temas, regozijem. Eu falo essas coisas primeiro porque está na palavra. Depois porque a palavra é verdadeira e se cumpriu. Eu dou testemunho para vocês, até um anjo desceu. Quando eu falo disso, a minha alegria é tão grande. Vocês com certeza perceberam que eu li bastante. E porque eu estou fraco essa semana, eu li de uma maneira um pouco forçada. Mas meditem na palavra, porque a palavra diz, é testemunha sobre testemunha, e eu tô rindo aqui, irmãos. Eu tô rindo porque o embate é muito grande mesmo. O maligno, o príncipe deste mundo, a gente nós sequer cogitamos em entrar em contato com ele, o negociar, nós não temos parte com o mal. Nós sequer devemos pensar em como que funciona, como é que é isso. Claro que a Bíblia ensina, a gente aprende, mas por fora outros livros é imenso, é um poder imenso, e eu vos testifico que isso eu tenho vivido desde os 4 anos de idade. E de lá até os 51, eu não consegui nada na vida, mas também não recebi esse embate tão violento, porque eu não tinha aceito o Senhor Jesus. Não tinha aceito. E vocês sabem que depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, então aumenta esse combate. No meu caso, eu já sabia das coisas do mundo espiritual, conforme as coisas que eu conto para vocês. E com 51 aceitei o Senhor. Então, talvez a gente consiga imaginar, talvez não, acho que nós não conseguimos nem imaginar a batalha que está no mundo espiritual, os demônios, os anjos.
por nossas almas, por nossas almas. E muitas vezes nós aqui, eu falo assim porque isso aconteceu comigo, e a Bíblia diz que é assim. Muitas vezes nós caímos em tentação por coisas pequenas. Nossas almas vivem mais nesse mundo do que na palavra. A palavra diz que nós somos tirados do mundo, não é para ficar buscando as coisas do mundo. Olha, busquem o que é necessário, em todos os detalhes. A mulher não tem que ter uma coleção de perfume, de coisas de maquiagem. O homem não tem que ter 2 carros. Quando muito, 2, se precisar. Não tem que ficar alisando aquele carro, não tem que ter coleção de roupa, não tem que ter nada, tem que ter o suficiente. Aquilo que o teu trabalho exige. Não tenha mais isso, há mais aquilo, irmãos. Este é um testemunho que eu dou para vocês desde os 4 anos de idade, com a percepção de demônios, eles me perseguindo e tudo. Até que chegou neste tempo que vocês conhecem, que o mundo ficou assim, desse jeito. Isso nada mais é do que os demônios ainda agindo sobre a humanidade, comandados pelo maligno. É o que a palavra diz. Este irmão aqui, por várias vezes, explicou para vocês o que eu pude falar. Não posso passar dos limites, porque a própria palavra do nosso Salvador diz, olha, é para buscar Cristo, não é para ensinar as coisas das trevas. Mas eu testemunhei para vocês. Eu testemunhei que eu vi, eu sei de muitas coisas. As trevas, os demônios estão à volta de vocês. Exatamente como a palavra do nosso Deus. O adversário está como que um leão rugindo para te devorar. Por isso que tem que haver consagração, uma entrega total. Exatamente como a armadura de Deus, tem que pensar no nosso Salvador. Tem que buscar o que tu não entendeu da palavra, do Novo Testamento principalmente. Tem que buscar entendimento. As controvérsias, tudo isso que diz o que é, o que não é, aí é que tu tem que parar e pesquisar de novo. Nós não temos que ser teimosos. O nosso Salvador é Jesus Cristo, irmãos. Quando eu leio Apocalipse, quando tem a promessa ali, quando tem tudo aquilo ali, é tão simples, esse mundo tem leis e mais leis, e coisas para fazer, e obrigações, e tem tiranos, e tem tudo, tudo, tudo. A gente tem medo do mundo, medo dessas coisas que eles estão fazendo, mas, amados irmãos, pensem com calma. A palavra diz para nós sermos sensatos, sermos sábios. Pensem o que a palavra diz em primeiro lugar. Olha, os teus dias estão contados. Não adianta, não é para ter medo. Nós temos a nossa Páscoa, que é o nosso Salvador. Sejam sensatos. Tem os tiranos, tem o faraó. Em cada época tem um ou mais faraós. Tem. Todo o respeito, todas as honrarias que a Bíblia diz, olha, respeita. Respeita os governantes porque eles vão pagar. Eles vão ter que dar satisfação pelo que estão fazendo. Assim tu também, eu também. Então, muitas vezes nós temos medo e vamos aumentando essa bola. Não, pregador, não tem aumentando bola nenhuma. Você não está vendo a notícia? A bola de neve é grande mesmo. Sim, a bola de neve já é grande. Tem faraó. Tem faraó em tudo que é esquina. Sejam sensatos. A palavra diz para a gente ser sábio. O office boy na esquina é um faraó com mais poder do que eu. Já chegou um aqui em casa consertando a máquina de... Eu falo isso e estão me ouvindo. E começou a me perguntar, tu como cristão, o que tu pensa disso e daquilo? Começou a investigar a minha vida. Aí eu disse para ele, olha, o cristão ele não fala mal de ninguém, o verdadeiro, né? Então, amados, nós temos que aprender isso de uma vez por todas, que é simples. Tem muito faraó. E ainda que a gente fale a verdade é falar mal. É falar mal. Então, nós não podemos nem descrever o que é a verdade. Eu sei de coisas que eu não tenho a mínima vontade, o mínimo interesse de revelar nada desse mundo. Nada. Não tem. Não tem um mínimo.
Aí o pregador diz assim: tu é esperto, hein? Tu sabe que eles estão te escutando. Então eu deixo bem claro para todos vocês, eu sei. Vocês não entenderam ainda o perigo, o mundo. Esse mundo está um barril de pólvoras. Este pregador agora, essa semana, fui atacado violentamente. Eu nem sei, estou gravando aqui a pregação no momento em que estou gravando, nem sei se ela vai sair para vocês. Mas por várias vezes, vocês que escutam, o mundo tem quase 10 bilhões de pessoas, vocês que são aí 50 ou 100 pessoas, no momento meu canal não é tão divulgado assim, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Vocês têm o privilégio de ter escutado um irmão dizendo: olha, um anjo já desceu em carne. E esse anjo não veio para inventar nada. Essa é minha alegria, irmãos. Eu posso morrer daqui a 10 minutos, eu estou alegre. Aquele anjo não veio para mudar a Bíblia, ele veio justamente para dizer que eu estava fugindo. Eu falo pouco, mas o meu maior pecado foi esse. Eu estava indo para o mundo, buscando as coisas do mundo. Ainda não estava afundado, né? Não estava na areia movediça. Porque aí quando entra nisso aí do mundo, adoração do mundo, operação erro, não volta mais, né? Dificilmente volta para Cristo. Então as artimanhas do maligno são tão grandes que Cristo diz: não temos, é uma entrega, não temos. Aquele que tem família, almoce, jante, prepare a refeição. Dia a dia, a cada dia basta o seu mal, é a palavra do Criador, nosso Pai, o Eterno. É sagrado, é entrega. Muitos irão para o lago de fogo. É forte, irmãos, é forte. Eu não faço a mínima força para convencer ninguém. É forte, eu deixo que o Espírito Santo tiver que dizer o que tiver que sair numa pregação. É forte, irmãos. Por quê? Eu fui visitado por um anjo em carne. Eu não faço a mínima ideia se tem algo mais que o Criador quer de mim. Não faço a mínima ideia. Eu não sou pastor, não sou profeta. Não tenho dom de cura, nada. Eu observei tantos poderes, tantas coisas que não posso falar para vocês, mas eu não posso usar nada disso. Então eu sou um irmão de vocês, eu não sei se o Senhor Deus vai me dizer ou se alguma coisa vai acontecer, não sei. Eu tenho o sonho de pregar até os 100 anos, 122. Mas amados, em carne, e o olhar daquele anjo, irmãos, agora sim uma lágrima assim presa de alegria. Um amor de quem diz assim, naquele olhar diz assim: olha, ele me trouxe a mensagem completa, né? Da parte do Senhor Jesus existe o céu, a glória, tudo isso. Mas ainda que ele não dissesse, só o poder, só a presença dele, ainda que ele não dissesse nada, ainda que ele nem olhasse para mim, só a presença dele eu veria. Veio do céu. É amor. Ainda que ele estivesse conversando com outro, é amor, é a perfeição que nós não temos. E nós seremos como anjos. Nós seremos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que pensar. Um anjo desceu para mim, mas a palavra diz que todos vocês são como eu. Receberam também o Espírito Santo habitando em vocês, por isso vocês sabem disso. Maior é aquele que está em nós. O que significa isso, irmãos? Literalmente, o Espírito Santo é o próprio Deus que está dentro de nós em espírito. Ele vê tudo. Uma coisa que eu volto a dizer para vocês, muito importante, até para mim lembrar disso, é tão confortante, é consolador. Que o Espírito Santo está habitando dentro de nós. O que significa isso? Que nós sabemos. O homem já tem tecnologia para fazer umas brincadeiras muito sérias aí que eu não vou dizer para vocês porque eu não posso. Mas o Senhor Deus é muito mais. Vai parecer a mesma coisa, mas não é, porque alguns escutando sabem do que eu falo, outros não. Mas importa vocês saberem o seguinte: o Espírito Santo do nosso Deus, ele habita dentro de nós,
tudo que nós vivenciamos, ele vivencia. Ele sente, se bater uma brisa no teu corpo, ele sente. Se tu enxergar uma coisa, ele enxergou também. Mas muito mais aquilo que tu pensou a respeito, ele pensou junto. O Espírito Santo habita dentro de ti com a tua alma, lado a lado. É o poder do Criador, ele está presente na tua alma. João 17, o Senhor Jesus, na sua oração intercessória, ele nos revela que o objetivo é que, assim como o Pai está no Filho e o Filho no Pai, ele quer que nós estejamos nele e ele em nós. É muito grande, irmãos. Nós que somos um grãozinho, o Senhor Deus quer que nós estejamos dentro dele. A palavra mais simples para entender isso é pai e filhos. Mas é ainda mais do que pai e filhos. É muito mais. É nós todos, irmãos, dentro da essência do Senhor Deus. É muito mais do que a sombra do Altíssimo, muito mais. É dentro, vivendo com o Senhor Deus. A dinâmica da vida. Imaginem o poderoso, porque o Todo-Poderoso, o Criador, já é difícil. Agora imagine o seguinte, um pai, ele quer que o filho aprenda tudo de uma empresa. Se o filho quiser trabalhar naquela empresa, aí então aquele pai vai ficar alegre, ensinar como funciona a empresa. Tem empresas em que o filho, com 10, 15 anos, já está assumindo posições dentro da empresa. Assim é o Criador. Ele sente alegria em ver que nós estamos caminhando à semelhança do Filho dele. E não é nada limitado, porque a amplitude, a gama existencial, o ser dinâmico do Eterno é tão grande, tão diversificado, tão inteligente, tão sábio, cheio de infinitas expressões de vida. Nós que vivemos segundo a vontade do Senhor Deus, desde já começamos a perceber esse leque, essa gama de vida, essa vida muito mais abundante do que essa vida limitada nesse mundo aqui. Esse Deus maravilhoso enviou o próprio Filho para nos salvar, porque Ele nos fez do pó. É isso que toda a palavra está dizendo. Nos fez do pó e acompanhou a gente. Até os dias de hoje, eu volto a repetir, desceu um anjo em carne para este, eu posso dizer assim uma palavra lixo, inútil, esse Zé Ninguém que vos fala. E vocês sabem, eu sei que já não sou assim, eu sou como vocês, somos filhos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, somos filhos do Pai, do nosso Salvador, dele mesmo, que nos fez a imagem e semelhança dele mesmo, porque ele é o primogênito dentre muitos. Isso aí, irmãos, essa simplicidade, quanto mais a gente repete um versículo atrás do outro, nós vamos percebendo devagarinho, é simples, misericórdia, como é simples. Aí só falta uma coisa, sair daquela mecânica antiga dos ímpios, porque nós cremos, eu falo para os irmãos que creem, e quem mais está escutando é porque foi chamado. Aceite ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque eu estou dando testemunho das coisas que aconteceram comigo. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. Então, abandone a mecânica humana antiga, porque nós não seremos humanos. Também não seremos desumanos. Nós seremos como anjos, com corpos glorificados, com a expressão de nossas mentes multiplicadas por um número que a gente desconhece. Sabe aquela coisa que a gente usa 5, 10% do nosso cérebro? Não é balela, não. A ciência funciona ali na carne, mas isso não significa nada para nós. Se o homem conseguir usar 100% do cérebro aqui na Terra, não chega perto ao poder de um anjo com seu corpo glorificado. Irmãos, eu falo isso para vocês porque desceu um anjo em carne, eu vi. Ele se comunicou comigo e eu com ele. Amados, é isso, a fé é simples. O Cristo, o nosso Salvador, só exige adoração, só exige fé. Quem crê
tem a vida eterna. E isso eu volto a dizer. O nosso Deus que habita dentro de nós, o Espírito Santo, ele vê, ele sente, ele vive tudo que tu vive. Por isso, se nós pecamos, ele vivencia aquilo que tu fizeste. Ele está ali, tu entristece o Espírito Santo. Mas o ponto importante que eu quero passar para vocês é o seguinte: como o Espírito Santo habita dentro de nós, pense nisso, irmãos, isso é conforto, isso é consolação. O Espírito Santo habitando dentro de nós significa o seguinte: ele sabe tudo na hora que acontece. É o poder do Criador, ele é o absoluto. Por isso que o Senhor Jesus disse: não temas. Eu não sou bom de fazer piadinha, mas é como se ele dissesse: não temas, isso aí, tudo isso é fichinha para mim. Então, entendam como funciona. O Espírito Santo, a Bíblia diz, está dentro de nós e nós sentimos e recebemos isso a todo momento, respostas. O Senhor Deus vivendo e vendo tudo que a gente faz, testemunhando tudo que acontece conosco e tudo que a gente faz com os outros. Agora, quando desceu aquele anjo, eu testemunhei para vocês, eu passei o dia inteiro passeando em Porto Alegre, achando que é um dia enfadonho, ninguém está me observando, eu não existo. Eu sentia assim uma certa alegria, porque eu nunca tive isso na minha vida, de ter um dia para mim numa cidade estranha. E aí então desce um anjo. Mas a maneira como ele desceu, ele deixou bem claro que eu estava sendo vigiado a vida inteira, observado pelo nosso Pai. Claro, a palavra diz que é assim. Tem os livros que estão registrando todas as nossas ações. Mas prestem atenção, quando desceu aquele anjo, além disso, ele mostrou que eu não tinha saída, eu fui encurralado, ele foi tudo preparado pelo Criador, ele desceu no momento certo, sabia a rua que eu ia passar. Para descrever isso, só quem passou, não tem como. Eu fui encurralado, não teria saída, não tem como. E nem quero, eu nem quero escapar do nosso Deus. Glórias ao Senhor Deus, que Ele nos tem em suas mãos. Vejam, irmãos, ainda que eu não explique completamente, porque eu não dei o testemunho ainda, eu estava em pecado. Desceu um anjo, me encurralou, não teria como fugir. Uma das coisas que eu expliquei para vocês é que eu vivi a vida inteira sendo perseguido por demônios, sem conseguir fazer nada. Fiz 11 cursos superiores, terminei 4. Fiz 4 concursos públicos. Estudei muito mais por fora. Uma vida perdida. Então, talvez, eu tenho certeza que este é um dos motivos, talvez seja o único. O Senhor Deus teve misericórdia e enviou um anjo para avisar: olha, tu está no engano. Eu estava no engano, eu estava mesmo depois de ter aceito o Senhor Jesus, eu estava ainda buscando a salvação no mundo, ainda buscando soluções, querer ser rico e tudo. E aí desce aquele anjo, me encurrala, em 1 minuto me dizendo coisas que eu precisaria horas para passar para vocês, dizendo: olha, desde os 4 anos de idade eu te vi, a tua vida, segundo a segundo, está registrada. Tu é amado, mas tu errou a vida inteira e nós sabemos que tu erraste por causa dos demônios e não sei o quê. Mas, ultimamente, tu está passando da conta. Tu está se deixando levar pelo mundo. Eu sei, você sabe, meus irmãos, que há um príncipe nesse mundo que ele está buscando enganar os cristãos. E o engano não é assim de uma hora para outra. O engano é quando um cristão ele vai indo e ele é perdoado, porque está sendo levado, é perdoado. Mas se o cristão vai demais na onda do mundo, ele passa a gostar, ele passa a viver mais no mundo do que na palavra. E aí então a culpa que o maligno tem passa para ele também. E pode chegar num ponto em que não tem mais perdão. Por isso a palavra diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amados, nessa mensagem de Páscoa eu adicionei mais este comentário no final. Eu não aguentei agora de madrugada, eu vi tantas dificuldades para gravar, mas enfim, ficou uma mensagem
maravilhosa, porque é a palavra do nosso Deus. E também aqui no final eu dou mais uma vez este testemunho para vocês de que glórias a Deus, irmãos. Glórias ao Senhor Deus. Esta Bíblia Sagrada, esta palavra é a palavra do nosso Deus. Ruas de ouro e de cristal é só o começo. Pomares infinitos. Nada nos faltará. Nós poderemos construir casas. Nossas casas poderão ficar com as portas abertas. É claro que a gente não sabe os detalhes. Mas tudo isso é verdade, irmãos. E no final de um dia não haverá noite. O dia nunca vai terminar. E não é a luz do sol, é a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês imaginam um corpo que já é glorificado e ainda sustentado, alimentado, iluminado diretamente pelo Filho de Deus, irmãos. Pelo Cristo Jesus, o Verbo de toda a criação. Não por um sol, que já é bonito. No universo tem milhões ou bilhões de sóis, que são corpos em atrito, por isso eles geram calor, geram luz, é bonito. Mas não, nós vamos ser iluminados por aquele que fez todos esses sóis, o Filho de Deus. Não podemos nem imaginar isso, não podemos nem querer saber, mas como que é essa luz? Como que não vai ter noite? Como que eu não vou precisar dormir? Como que eu vou deixar a porta de casa aberta? Mas o que é isso? Que não vai entrar ladrão, não vai entrar bicho, não vai entrar sujeira, não vai ter temporal, não vai ter inundação, não vai ter um carro a toda velocidade que vai vir, vai bater e arrebentar a entrada da minha casa? Não vai ter nada disso, irmãos. Irmãos, vem a imagem daquele anjo agora de novo para mim. Neste momento, tudo isso é verdade, irmãos. Tudo isso é verdade, amados. Uma coisa é filosofia, psicologia e tanta coisa aí que funciona até um momento ali. Mas quando o Senhor Jesus diz não temos e quando nós entendemos que é verdade esta palavra, amados irmãos, o Espírito Santo dentro de nós, o próprio Deus dentro de vocês, dentro de mim, Ele está vendo tudo o que acontece. Esse é o ponto que eu quero passar para vocês. Aquele anjo desceu assim com uma fúria de não sei quantos mil homens, um poder que não dá para descrever. Uma fúria, não tem como escapar. O Senhor Deus está dentro de nós, é o Espírito Santo, Ele sabe o que está acontecendo contigo. Por que o Cristo diz não temas? Porque Ele sabe. Se alguma coisa não for permitida, Ele dará ordens aos anjos ao teu respeito. Assim diz a palavra. Não precisa, não precisa. É um entendimento simples. Você sabe, o Espírito Santo habita dentro de nós. O Criador é onipotente, onipresente. Se uma coisa mínima que seja, que não é para acontecer contigo, então na mesma hora o Senhor Deus dará ordem a teu respeito. Na mesma hora. Na mesma hora. O que acontece, irmãos, é que nós estamos mergulhados no pecado, no mundo, ainda pensando de forma mecânica, como antigamente, antes de aceitar o Senhor Jesus. Olhando muitos vídeos, muitas coisas, algumas pessoas, como eu estive. Até pegadinha, até essas coisas do mundo, tudo eu estou diminuindo. Filme, tudo, quase parando tudo. Agora é só pregação, porque atualmente ela fica presa no modo de funcionar do mundo. Eu dou testemunho para vocês, irmãos, que vocês já sabem. Número 1, o Senhor Deus habita dentro de nós, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E mesmo que não habitasse, Ele é o onipotente. Nosso Senhor é algo tão fabuloso, é maravilhoso, é além de nossas capacidades. Mesmo esse testemunho que eu vos dou, aceitem ou não aceitem. Eu mesmo, eu não tenho como negar, aconteceu comigo. Mas a cada dia que passa na minha vida, eu sem chão, não tenho como me expressar.
Eu não tenho mais, a minha única sede é me desmanchar, me entregar. Essa semana eu fui muito atacado. Não sei que problemas que eu vou ter, se eu vou morrer, se não vou morrer. Mas a minha alegria permanece, irmãos. Claro que um dia eu não vou poder rir, não vou poder, sei lá. Mas eu sei da verdade, como vocês sabem. Nós sabemos. A palavra diz que tudo, tudo, em detalhes tão pequenos que a gente não pode nem descrever. Quando a gente brinca dizendo, olha, nenhuma folha cai, nem um fio de cabelo, nem uma formiguinha dá um passo sem a permissão do Criador. É verdade, irmãos, tudo isso é verdade. Eu falo para vocês assim, desse jeito, porque um anjo desceu. Um anjo, irmãos, em carne, por um minuto. E eu gosto de frisar, deixar bem claro para vocês. Aquele anjo não veio com teologia, glórias ao Senhor Deus. Não veio com matemática, física, química e pense o que quiserem. Tudo que o mundo nos ensinou, não veio, não veio. Para que vocês entendam de forma bem simples, não veio complicar, não veio. Ele olhou para mim em um minuto, falou tudo o que tinha que falar. E ele não tentou explicar. Olha, meu filho, eu sei. Ele sabia que eu estava entendendo. Ele sabia que eu sei o meu pecado. Ele sabia que eu creio no Filho de Deus. Sabia tudo. Que é simples assim. É um Deus. É o Filho Jesus e o Espírito Santo habitando em nós. Isso que a Bíblia ensina. Ele sabia tudo. Ele não tentou me explicar. Não. As poucas palavras que ele me passou valem milhões e milhões de palavras. Assim como a Bíblia, nós lemos hoje, por mais que estudemos até morrer, nós não vamos alcançar toda a sabedoria, porque é palavra eterna. É palavra para a eternidade para nós. Em um minuto, irmãos, em um minuto, o poder do Criador veio, não com... A gente passa tantos anos estudando português, matemática, idiomas e não sei o que. Ali foi o idioma divino, o idioma do face a face. Eu sei que tu sabe, eu sei que tu está entendendo. Não vou nem pedir para te discutir comigo. Ele não falou nada disso, mas eu estou te falando a sensação do que é um anjo falando contigo. Ele sabe que tu sabe, porque o Espírito Santo do Senhor Deus viveu. E o Senhor Deus, mesmo antes de tu aceitar o Filho, o Senhor Deus é onipresente, onipotente, Ele sabe tudo. E hoje o Espírito Santo, zeloso, Ele está dentro de ti, cuidando, olhando, te dando entendimento, discernimento. Tudo que tu vê, sente, cheira, pensa, sonha, o Espírito Santo está vivenciando isso contigo. Por quê? Porque na mesma hora que acontece, ele pode te dizer, olha, não faz isso, olha o que tu pensou, olha o que tu fez. É por isso que o Espírito Santo está dentro de nós. Mas a sensação inexplicável é essa. O anjo, ele é representante direto do Criador e tem poderes. Ele sabe que tu sabe, ele sabe que tu está entendendo. As palavras que ele diz valem por milhões de palavras. É comunicação direta, não tem matemática, não precisa estudar anos, não precisa estudar idiomas, não precisa estudar nada. Por isso eu não fiz o testemunho ainda, levaria horas. Mas de forma simples foi assim, desceu um anjo em carne, irmãos. Nós seremos como aquele anjo, em carne, direto da presença do nosso Criador, irmãos. Que deu ordem ao meu respeito e dá ordem ao respeito de vocês. Por isso, irmãos, é simples, é simples. A Bíblia não é complicada, é que uns têm tempo, outros não têm. Eu mesmo não sou grande estudioso da palavra. Eu dou glórias ao seu Deus pelo tanto que Ele me explicou, me mostrou. E se eu vou viver até os 100, 120 para... Mas é tudo vaidade, conforme diz a palavra. Porque se eu já recebi tanto, assim, se eu morrer hoje, que me importa? É como Paulo, que me importa ficar? Se eu não puder conhecer toda a Bíblia como eu quero, a fundo,
Que me importa? Eu estou indo direto como vocês, como a fulaninha, como aquele simples que não conhece nada, mas Cristo salvou de alguma forma. Ele entendeu que Cristo é o Filho de Deus. Então aquele senhorzinho simples, pobre, também foi para a glória. E quando ele chega lá em cima conosco, tanto ele quanto nós seremos iguais, conheceremos muito mais do que qualquer ser humano na face da terra. Simples assim, irmãos. O Senhor Deus, o grande oleiro, que nos tirou do pó. Esse Deus maravilhoso, irmãos, quando tiverem vossas misérias, vossas tristezas, porque eu, sabendo as coisas que sei, amados, eu tenho sofrido nos últimos 10 anos muitas coisas que eu não posso nem dizer para vocês. Eu tenho falado por cima, olha, o irmão que desceu um mal que não pode dormir. O irmão que deu a vida estudando e não pode ganhar os milhões. Não pode ajudar os pobres. Não pode isso, não pode aquilo, nada. O irmão que um dia disse não, quando era jovem, disse não para um mendigo que estava na ponta, quase morrendo de fome. A voz dele ainda ecoa na minha alma dizendo, Senhor, tenho fome. E eu dei as costas para ele. Uma pessoa como eu à toa, que não conseguiu nada, que as mulheres caíram sobre mim a vida inteira, mas eu não fui capaz de escolher uma e me casar. Até mulher rica, até mulher varoa, irmã, na igreja. Tantas oportunidades de ficar milionário eu tive, várias. De ficar pelo menos rico. Eu, quando estive nos Estados Unidos novo, uma mulher quis casar comigo e era uma irmã em Cristo. Eu fiz um desdém, não soube na hora administrar aquilo, não sabia o que queria e disse, olha, não tenho certeza ainda. Isso é resposta romântica que se dê para uma varoa linda, jovem, querendo casar contigo. Mas assim, a lista de coisas que eu recebi nesse mundo, até mesmo oportunidades boas como esta, uma pessoa assim medíocre, que não conseguiu ainda se posicionar neste mundo porque viveu pensando, filosofando, buscando e até os demônios me ensinaram poderes que eu não quero saber disso, mas eu não estava em Cristo, eu não buscava isso, mas eles mostravam essas coisas aí. Muitas coisas vocês conhecem, é falado abertamente aí, mas cristão que é cristão abandona tudo e é Cristo. E é isso que eu digo para vocês. Tudo isso que eu perdi, irmãos. Tudo isso. Enquanto muita gente tinha o carro, a casa, fazendo churrasquinhos, amigos, vivendo a vida. O esposo, a esposa. Tudo que nós conhecemos nesse mundo. Eu fui batalhando de cabeça baixa sem poder ter nada. E tive a oportunidade para ter, mas o testemunho é muito longo. Acabei não tendo. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso, aquele anjo quando desceu com uma fúria, em 1 minuto ele explicou tudo isso. O Senhor Deus sabe toda a tua vida, segundo a segundo. E uma das coisas que eu lembro firmemente é que em toda a minha miséria, eu penso assim, então quer dizer que o Senhor me perdoou. A gente é casca dura, irmãos. Nós somos teimosos, casca dura. Como é que eu vou pensar assim? Quer dizer que depois da minha vida fútil, sem conseguir nada, o Senhor me perdoou? Mas está na palavra isso, até assassino é perdoado. Paulo foi perdoado. Paulo é um grande exemplo para nós, não é mesmo? Todos eles. É o Deus simples, simples. Antes mesmo da gente cometer os erros, ele enviou o próprio Filho para nos salvar, o nosso Salvador. Simples assim, e amados. A minha emoção veio nessa madrugada porque eu estou desabafando para vocês as dificuldades que eu não posso contar para vocês. Vocês devem ter percebido que a pregação, até um ponto, ela foi meio tensa, né? Não consegui ler com naturalidade os textos. Mas tá aí a pregação, reflitam. Tá aí mais uma vez o meu testemunho. A minha alegria mal expressa também. Estou tossindo aqui muito e na edição eu tiro. Cansado, 2 horas e 12 minutos da madrugada. Vou corrigir ainda tudo que eu falei, postar para vocês. Só de pensar, amados.
Tudo isso que o homem está construindo aqui na face da terra, tudo isso, o petróleo, o dinheiro, o ouro, lá no céu, a palavra diz que vai ter rua de ouro, né? E de cristal. Vai ter rua assim que nós não conseguimos nem descrever o brilho, né? Quando fala ouro, pode ser que seja ouro, mas é o ouro mais puro que existe, mas é outra coisa. Pedras preciosas. Até o ouro, ele não vai ser usado como mercadoria, como dinheiro, como valor de transação. Ele vai estar espalhado nas ruas. Ou seja, essa palavra que diz que tem um reino, a nossa fé é simples. É essa, nós vamos para o céu. Para o céu, irmãos. Nada, 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 nada. Olha, não tem como a gente olhar alguma coisa à nossa volta e dizer assim, isso vai estar lá no céu. Daí olha assim para a parede. Sim, a parede vai estar no céu, vai ter construção. Errou, pregador. Mas não errei muito não. É outra dimensão, irmãos. São paredes que não nós não temos a mínima noção de como será, no sentido da física. Os anjos voam, flutuam, com um poder que está além da nossa física. Se pegar assim as formas como as máquinas voam aqui na Terra e tudo, mesmo os drones que voam disparando em alta velocidade não conseguem demonstrar o imenso poder que tem um anjo. É outra dimensão, outra lei, outras regras. A física, o funcionamento é completamente diferente. Por isso é a glória. Até a luz do sol não existe. É a luz do Cristo Jesus, irmãos. Então até uma parede, se eu olhar, eu imagino assim, eu tendo a minha casa só porque eu posso imaginar. Mas não, mas não tem nada a ver. É muito mais. Começar a entender as paredes não vão cair, não vão apodrecer, é outro material, é um material mais perfeito. Tudo é perfeito porque vai estar tudo iluminado, tudo sustentado diretamente pela glória do Filho de Deus. Entendimento simples, simples, simples. Tudo sustentado diretamente. Aqui nós temos que tirar energia matando animais, plantando, e esse processo todo aqui na Terra. Lá em cima, a energia virá direto do Cristo. Nós vamos nos alimentar por prazer. Vamos ser iluminados pelo Cristo Jesus. Então, amados, eu sei que eu estiquei muito essa parte, esse meu testemunho, mas é muita emoção, porque com tudo que está acontecendo, vocês estão vendo no mundo. E eu não quero, eu não me sinto coitadinho, não, dodóizinho, oh, coitadinho, não me sinto mais assim, passei dessa fase. Mas eu me sinto assim, puxa, eu não posso contar para os irmãos. A parte do mundo, as coisas que eu sei, não tenho a mínima vontade, porque não vai ajudar nada vocês, hein? Conta, irmão, o que vai acontecer na face da terra, não vai ajudar nada vocês. Se coisa boa, coisa ruim, a palavra diz, e esse foi o meu erro. Eu busquei tanto mundo que hoje eu sei tantas coisas, irmãos. Não vou abrir canal, não vai ajudar nada vocês. A palavra diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Melhor é seguir a palavra, confiar no Filho de Deus, nosso Salvador. Não temas. A cada dia basta o seu mal. E aí? E aí, se cair uma pedra na tua casa amanhã de manhã, isso tu não pensa. Não vai cair pedra nenhuma, pregador. Cai até avião. Cai tudo. Esses dias um guri jogou um tiro aqui no telhado do meu quarto. Tem goteira até hoje, né? Já faz anos que tem goteira aqui no meu quarto aqui. E o que eu vou fazer contra um guri lá na outra quadra lá? Não adianta, amados. É muito mais complexo do que o mais poderoso na face da terra que está me ouvindo agora. Ele, lamentavelmente, não sabe que nós amamos a todos.
lamentavelmente, nós não estamos desafiando ninguém, porque assim mesmo, se eu fizesse, eu chegaria lá em cima e o Senhor Jesus ia dizer assim, olha, eu não te conheço, tu não. Eu não quero isso para mim, irmãos. Não quero desafiar ninguém e não quero nem me achar melhor do que ninguém. Tudo que eu sei me foi revelado e por um grande tempo houve uma aflição de não posso contar para ninguém. Porque estudei muito a vida inteira, tive aquela aflição de lançar minha palestra, contar o que eu aprendi. Aí depois, por algum tempo, eu tive assim, puxa vida, não tenho o que fazer. Depois que eu descobri o que está acontecendo, vocês viram, o mundo virou, né? Mas todos os irmãos estão falando, é só ir no YouTube. Também eu não... Amados são esses irmãos que eles já estão falando. Eu também não preciso abrir um canal igual eles, porque eles já estão fazendo, é o corpo de Cristo. Então eu faço o que o Espírito Santo mandou, prego a palavra. Depois então veio a aflição de que desceu um anjo. Eu não tenho como passar essa alegria, olha, muitas vezes eu penso assim, puxa, tu tá falando para irmãos que estão morrendo de fome, outros irmãos que têm família, outros irmãos que têm que trabalhar, outros que perderam o emprego. Eu não estou brincando. Eu estou falando a verdade. Eu não estou fazendo ministério da prosperidade. Não estou inventando seita. Desceu um anjo em carne. A palavra, a Bíblia Sagrada é a verdade. E nós estamos na dispensação da graça. Que o Senhor Deus diz assim, olha, a minha graça te basta. Aí, muitas vezes dá um pavor, um medo. Tudo aquilo que a gente lê em Salmos, a gente fica apavorado. Porque a nossa arrogância já tinha como certo, que não, porque eu vou isso, eu vou aquilo nessa vida e não sei o quê. Não, é a minha graça te basta. Tu vai aonde vai acontecer, conforme a vontade do Senhor Deus. Vai pedindo, vai clamando, mas Ele está te olhando. Ele está vivendo a tua vida contigo. O Espírito Santo habita dentro de ti. Por isso o Filho diz, não temas. E hoje que eu não tenho nada, irmãos, não tenho R$1. Se eu procurar, talvez eu tenha R$1 aqui numa gaveta. Não tem. Hoje, cada vez mais eu sinto essa alegria. Que é uma alegria que vai se tornando em regozijo. Porque com cansaço e tudo, as coisas que acontecem, muitas vezes nem alegria tem. É regozijo, é contentamento. É uma felicidade no fundo da alma, sabendo. Não é aquela felicidade, aquela vaidade. Sabe aquele sorrisinho daquela pessoa que está num canto, num grupo? Sabe aqueles filmes de comédia, né? E aí passa um que ele vai se dar mal. Aí aquele que está no canto, que já conhece, em vez de avisar, ele fica só esperando a pessoa cair no lago, a pessoa passar num buraco, a pessoa não sei o quê. E quando acontece, ele dá gargalhada, ri. E depois mostra que tem boas intenções, até ajuda, que até que foi bom que aquilo que aconteceu, não sei o quê. Não, não é esse contentamento assim de eu sei mais do que vocês, que os outros, não. Por isso até eu tive tristeza por não poder contar, não me foi permitido contar muitas coisas. Mas é o contentamento que todo cristão tem que ter, amados, de saber que o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Que a salvação não se perde, não. Quem perde a salvação é quem nunca teve a salvação, é quem nunca buscou. Aquele que faz o que o Senhor pede, que está buscando o Senhor. A palavra diz que as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo e seguem a Cristo. Então, se vocês estão seguindo a Cristo, estão buscando, não tem como perder a salvação, não tem. O que falta é só desmanchar esse pensamento do mundo mecânico. Será que isso? Será que aquilo? Não sei o quê. Não, é Cristo e ponto final. Regozija. Quem tem família dá glórias. Quem pode se reunir toda a família em Cristo, todos os dias ler a Bíblia, todos os dias orar juntos, almoçar juntos, fazer uma oração na hora do almoço. Dai glórias. Porque estas são coisas divinas, já são de cima. Onde o mundo não dá importância para isso que alguns irmãos têm. Vivam isto. A cada dia basta o seu mal, porque nós estamos selados, irmãos. Estamos selados, salvos, indo
para as moradas que o Senhor Jesus foi preparar. É muita glória, amados irmãos. A Páscoa que nós temos, o Cristo Jesus, é muito além da nossa compreensão, é muito mais do que salvação. É o nosso Criador que fez a gente do pó lá atrás, Adão e Eva. O Senhor Deus sabia de todas as coisas, preparou todo esse plano para que nós agora tenhamos o nascimento da água e do Espírito. É muito mais do que salvação, irmãos. É o verbo de toda a criação, tudo foi feito por Ele, através dele e para Ele. É o verbo, Jesus, fazendo tudo isso. O Filho unigênito, aquele que sempre, eternamente, sempre esteve com o Pai. Este, Jesus, existe e graças a Ele nós podemos ser como Ele, diz a palavra. Porque cremos nele, temos a vida eterna e abundante. Não porque podemos, porque sabemos, ou porque... Não. Aquele que crê é uma osmose. Toda a sabedoria, todo o poder, toda a inteligência, toda a glória, o Senhor Jesus diz que Ele recebeu do Pai, Ele coloca sobre nós. Nós seremos como Ele, a imagem e semelhança de Cristo. E Cristo é o Deus vivo. Lá do pó o Senhor Deus fez os seus filhos, passando por tudo isso. É o plano divino, irmãos, é uma só vez. E agora, em breve, irmãos, nós seremos como anjos. Amados irmãos, eu vou tentar me acalmar aqui. Eu não durmo mais, eu repouso. É um esquema meu aqui. Eu vou me recolher, eu ainda vou corrigir esse áudio, deixar prontinho. O dia vai nascer, é mais um dia e vai passando, e mais uma semana. Zoom, irmãos, é um absurdo, irmãos. Tenham por certo a palavra do nosso Deus, que nós nascemos da carne e estamos num parto, é só isso, num parto. E esse Deus maravilhoso, sabe quando nasce da carne, tem os médicos lá, o nenenzinho está gritando, chorando, ele não pode fazer nada. Por isso que nós, em Cristo, a salvação não se perde, irmãos. Diz a palavra, nada poderá nos separar do amor do nosso Deus. Nada. Esse Deus baliza, guia a gente, manda para a direita, para a esquerda, e a gente acha que a vida está toda errada. Olha esse irmão aqui que não teve nada, mas quando eu fui cometer um pecado, que eu estava para cometer uma coisa lá que era terrível, aos olhos do mundo não era nada, era um homem passeando na cidade, mas aos olhos do Criador uma coisa terrível, que ia fazer com que eu perdesse a salvação. O amor do nosso Pai é tão grande que Ele viu que eu estava enganado e enviou um anjo, irmãos. A vida de cada um de vocês, por pior que pareça, está nas mãos do nosso Deus. Em perfeição, o poder absoluto que existe no nosso Deus é só o começo. Só o começo, porque quem mexe com esse poder, quem tem esse poder absoluto, é o nosso Deus. Acima do poder absoluto está o Senhor dos Senhores, o nosso Pai, que enviou o próprio Filho, Jesus, a nossa Páscoa, para nos salvar e nos dar vida eterna e abundante. Amados irmãos, uma boa Páscoa para quem conseguiu escutar o áudio antes e para quem escutou o áudio depois do domingo de Páscoa. Uma boa Páscoa também, porque todos os dias para nós é dia de Páscoa. A paz do Senhor, irmãos.